eu vou falar para você quais são os 5 assuntos que você deverá trabalhar fortemente durante a sua preparação para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Quando se fala em exame de suficiência, ao pegar o edital, dá até a impressão de que nós teremos que fazer a graduação outra vez, não é verdade? Afinal de contas, todas as matérias do curso são requeridas para a prova. Mas preste atenção, o fato de haver uma limitação de 50 questões já estabelece uma situação onde nem tudo estará presente. É impossível. E, ao olharmos o histórico do exame, também é possível identificar assuntos presentes de uma maneira maior em comparação com outros. É sobre isso que eu vou falar com você agora. Vou destacar um a um e fazer considerações para te ajudar a se fortalecer na capacitação sobre esses temas. O primeiro deles, demonstrações contábeis. Veja só, é um calcanhar de Aquiles para muita gente, eu sei disso. Por quê? A grande massa dos participantes do exame de suficiência atua em escritório de contabilidade. E você sabe, tanto ou mais do que eu, que escritório de contabilidade tem uma dinâmica, tem uma rotina que envolve procedimentos relacionados à parte de legalização, apuração de impostos, departamento pessoal e por aí afora. São poucas as pessoas que estão envolvidas na questão do fechamento e, sobretudo, na questão das entregas aos clientes em caráter gerencial. Eu não estou falando das entregas de relatórios, de demonstrações acessórias, obrigações acessórias, né, melhor dizendo. Não estou falando disso. Eu estou falando de relatório para tomada de decisão. Nesse sentido, o assunto na prova passa a ser um problema. O conjunto das demonstrações contábeis envolve uma série de relatórios, incluindo notas explicativas. É importante que você conheça essa estrutura, é importante que você saiba se comunicar com ela ou comunicar-se com o usuário da informação por meio dela. Então você tem que entender o caráter informativo dos relatórios. Em seguida, a parte estrutural, obviamente. Recomendo que você fortaleça a sua capacidade, o seu entendimento sobre o caráter informativo e estrutural desses relatórios, especialmente acerca de 3 deles: balanço patrimonial, demonstração dos resultados e demonstração dos fluxos de caixa. Especificamente sobre DFC, você sabe que existem os métodos indireto e direto como técnicas de elaboração. Claro, os outros relatórios são importantes, mas se você tiver uma capacitação fortalecida com relação a esses 3, no quesito demonstrações contábeis, você estará muito bem capacitado para a prova. Tá legal? Vamos falar do segundo. É um tema técnico, uma norma contábil CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Esse tema, meus caros, ele é um tema de caráter avançado, está presente em todos os exames, com desafios os mais variados. O que quer dizer desafios os mais variados? Você vai encontrar questões elaboradas com relação à parte teórica, a menções específicas, textos da norma. Não quer dizer que você tenha que decorar nada. Na verdade, eu nem sou favorável a essa prática. Eu acho difícil, cansativa e acho que não gera grandes resultados. Mas você precisa entender a ideia central, o propósito dessas instruções técnicas. Então você precisa saber sobre a norma e você precisa saber sobre a sua aplicação, tá? Eu vou destacar aqui coisas bem breves e, obviamente, você vai precisar buscar aprofundamento com relação a isso. O sentido desse pronunciamento técnico: mostrar por meio das demonstrações contábeis que os componentes patrimoniais estão mensurados a partir da sua real capacidade
de geração de benefícios, ou também aquele saldo que está expresso no balanço é um saldo que reflete um valor que será recuperado pela empresa, tá? Um componente patrimonial não pode figurar no balanço por um valor menor do que a sua real capacidade de geração de benefício, de grana para a empresa, tá? Essa é a ideia central. Daí por diante, você vai precisar saber quando aplicar os procedimentos desse pronunciamento técnico, como aplicar, o que fazer a partir das análises realizadas, se existe alguma situação que envolve reversão disso em um momento futuro, quem está sujeito a esse tipo de procedimento e por aí afora, tá? Então, anote aí, CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Vamos para o próximo? Ativo imobilizado, CPC 27. Eu posso estar enganado no que eu vou dizer aqui, mas eu acredito que até hoje não houve uma prova sequer sem a presença desse pronunciamento técnico. O ativo imobilizado é o coração ou a alma, depende de cada tipo de negócio, né? Mas é um elemento essencial em qualquer negócio. Ainda que seja uma empresa de serviço, por exemplo, tá? Ela tem lá o seu nível de imobilizado também. Então veja só, essencialmente você precisa saber a respeito de custo de aquisição, ok? Métodos de depreciação, a conexão com o CPC 01 que eu falei agorinha, redução ao valor recuperável de ativos, altamente aplicável também nos itens de imobilizado, tudo bem? E você precisa saber com relação ao desfecho de um imobilizado dentro de uma empresa. O que é o desfecho? É diferente de término, tá? Porque, veja só, um item de ativo imobilizado pode não ter mais capacidade de geração de benefício, tá? Ele pode estar totalmente depreciado, mas ele ainda pertence à empresa. Então existe um controle físico, por exemplo, tá? Então existem elementos específicos que você precisa saber. O imobilizado, por natureza, é imobilizado em qualquer lugar, mas dependendo do papel que ele cumpre na empresa, aquele objeto será classificado de uma outra maneira, ainda que por essência, por natureza, né, particularmente ele tenha uma característica de item de ativo imobilizado. Percebeu quanta coisa está envolvida no entorno do CPC 27? Então é mais um tema que você precisará trabalhar fortemente para alcançar a capacitação suficiente aí para o exame. Vamos falar de mais um. Operações com mercadorias. CPC 16. Quem é jovem há mais tempo feito eu, teve oportunidade, por exemplo, de trabalhar em contabilidade e fazer ficha de controle de estoque manualmente. Acho que você nem sabia disso, na verdade, mas houve o tempo em que determinados processos eram feitos manualmente, mas felizmente já não é mais o caso. Por outro lado, acaba havendo uma dificuldade, porque a prova é manual. Você não pode levar o seu laptop para a prova, você não pode acessar o sistema, fazer uma planilha, nada disso. Mas você precisará raciocinar, você precisará ter uma desenvoltura, uma dinâmica para resolver, por exemplo, questões sobre o CPC 16. Custo de aquisição de itens de estoque, métodos de avaliação de estoque, PEPs, WEPs, custo médio, devoluções em compras, devoluções em vendas. Como é que trabalha isso numa ficha de estoque, por exemplo? E um ponto crucial que, infelizmente, as pessoas acabam nem conhecendo, em muitos casos, a mensuração dos itens de estoque para fins de balanço patrimonial. Custo ou valor realizável líquido. O menor entre os dois irá figurar no balanço. Você conhece isso? Pois é algo para trabalhar, é algo para estudar, é algo para treinar. Então, veja só, já falei de demonstrações contábeis, já falei de redução a valor recuperável de ativos, já falei de ativo imobilizado, operações com mercadorias e agora vamos para o quinto e último item de destaque, sem o qual
você encontrará dificuldades no exame, você terá uma certa limitação. Auditoria contábil. Eu considero a auditoria contábil um dos temas, ou talvez o tema mais desafiador do exame de suficiência. Vou dizer por quê. Existe um exame chamado Exame de Qualificação Técnica. Talvez você saiba do que eu estou falando, talvez não, não tem problema nenhum. Exame de Qualificação Técnica é um exame aplicado pelo Conselho Federal de Contabilidade aos contadores registrados nos conselhos regionais para conceder cadastro de auditor, para conceder cadastro de perito, tá? Em auditoria existem alguns níveis, etc., mas vamos me concentrar nessa subdivisão, auditoria e perícia. Então veja só, é um exame muito desafiador. Os profissionais que atuam em auditoria encontram uma certa dificuldade, precisam ralar bastante para conseguirem a aprovação nesse exame. As questões são elaboradas com base nas práticas de auditoria, tá? Falando especificamente do exame de auditores, e as questões presentes ali, onde aquele profissional que atua em auditoria, que é conhecedor dos procedimentos na prática, ele encontra determinada dificuldade para conseguir performar e aprovar nesse exame. As questões de auditoria no exame de suficiência são relativamente parecidas. Imagine, para você que não é auditor, para você que não conhece a auditoria pelo ângulo de quem faz, como será para você performar nessas questões, sendo que os próprios profissionais da área encontram alguma dificuldade. Por isso que eu considero esse exame bastante desafiador. Mas não é por isso que você vai descartar essa disciplina, claro que não, tanto que eu estou aqui recomendando sua atenção. Já tivemos exame com cinco questões de auditoria numa única prova. É muita coisa. Você precisa ter uma capacitação que te aproxime do ponto de vista do pensamento, tá, a um auditor. Como que o auditor pensa? Especialmente como que ele tira suas conclusões sobre demonstrações contábeis para formar a opinião e emitir o seu relatório. Estou dando um exemplo de um tópico muito importante e muito presente, tá? Exame das demonstrações contábeis, especificamente formação de opinião e emissão de relatório. Esse é um tema crucial dentro do contexto da auditoria, tá? Então, esses são 5 assuntos que eu destaco para você, com os quais você conseguirá dar uma cobertura muito importante no exame. Obviamente, você também irá trabalhar os outros, mas eu recomendo que fortemente você trabalhe estes 5, tá bom? Eu sou Alex Brito, contador, auditor independente, idealizador da jornada de preparação para o exame de suficiência. É um curso que você pode conhecer e participar acessando as informações que estão aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, se você quiser receber mais conteúdos, eu te convido a se inscrever neste canal, te convido a acompanhar as minhas redes e peço que você compartilhe com alguém que você conhece, tá bom? Brevemente estarei aqui novamente para oferecer mais um conteúdo e assim poder te ajudar a chegar lá. Forte abraço, até breve.